JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa capa de almofada de crochê feita aqui com essa flor linda e com essas folhas também muito bonitas. Elas têm aqui esse alto relevo, tá? E a florzinha também tem um alto relevo bem bacana. Também coloquei a pérolazinha que dá um efeito assim mais elegante, tá? Para nossa peça. Ela tem esse acabamento aqui muito bonito dos pontos. E a gente ainda vai aprender também como fazer o fechamento aqui da almofada com botões, tá? E com essas alcinhas aqui em crochê que eu também vou ensinar para vocês. O material da aula de hoje vai ser aqui o barbante 4/6 na cor rosa mesclado, verde mesclado e cru. A gente vai precisar de uma pérola para estar colocando no miolinho da nossa flor. E a gente vai usar também 2 botões, e aí pode ser o botão que você encontrar onde você mora, tá? Não precisa ser igual a esse daqui, tá bom? Mais 2 botões. A agulha utilizada vai ser a número 3,5 milímetros, tá ok? Então eu espero que vocês gostem dessa aula, eu gostei muito e espero que vocês gostem também. Vamos então ao passo a passo? Para iniciar aqui, a gente vai precisar da flor rosa e também da folha de roseira, tá ok? Eu já ensinei para vocês o passo a passo da flor e da folha, então eu não vou ensinar nessa aula o passo a passo dessas folhinhas nem da nossa flor rosa. Eu vou deixar aqui na tela o link das 2 aulas, tá? Tanto da flor quanto da folha. E aí, se você ainda não sabe fazer, clica no link, vai lá na aula da flor, faz a flor, volta, clica no link da folhinha, faz as folhinhas, tá ok? E aí, um detalhe a respeito da folha é que lá no finalzinho, antes da gente arrematar o fio, a gente vai deixar um pedaço um pouquinho maior do que a gente deixaria, tá? Porque a gente vai usar esse pedaço para unir a folha na nossa flor, tá? E aí daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Então, pode reparar aqui que todas as minhas folhas estão com um pedaço extra aqui no final, tá? Porque a gente vai precisar para unir a folha aqui com a nossa florzinha, tá? Então, clica aí, faz a florzinha, faz as folhas, e aí, depois que você tiver aí as 8 folhas, tá? Ó, 8 folhinhas e uma flor, aí você volta pra gente continuar aqui com o nosso passo a passo. Então, depois de ter feito aí a flor e as folhas, a gente vai ter aqui a montagem da folha na florzinha, tá bom? Então, aqui na última carreira, antes da gente fechar e arrematar o fio, a gente vai unir aqui na pétala, no meio da pétala, vamos fazer um ponto baixíssimo e só então a gente vai arrematar esse fio. A gente vai prender cada folhinha dessa mesma forma, tá ok? Então, eu vou prendendo aqui, terminando aqui de unir todas as folhas aqui na nossa flor. A gente vai pegar o fio cru e vamos fazer a laçada inicial. Vamos pegar qualquer folhinha, vamos passar aqui essa laçada inicial por dentro aqui
da pontinha da folha. Uma corrente que vai servir como primeiro ponto baixo. 2 correntinhas e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Duas correntinhas. Vou aqui no próximo degrauzinho da folha e vou colocar um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo degrauzinho e vou colocar um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo degrauzinho e vou colocar um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, vou aqui na próxima folha, vou prender um ponto baixo aqui, nesse degrauzinho aqui de baixo, tá? No quarto degrauzinho. Vou fazer 10 correntinhas. Vou deixar essas correntinhas aqui por trás da folha. Vou aqui na outra ponta e vou colocar um ponto baixo. 2 correntinhas. Vou na próxima folha e vou colocar aqui um ponto baixo aqui nesse degrauzinho de baixo. 2 correntinhas, vou no próximo degrau, vou colocar um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo degrau e vou colocar um ponto baixo. 2 correntinhas, vou aqui na pontinha, coloco um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. A gente vai ficar aqui com essa reta, tá ok? Vamos virar e continuar aqui com o outro lado da folha. 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, vou no próximo degrau, ponto baixo, 2 correntinhas, vou no próximo degrau e ponto baixo. 2 correntinhas, vou na próxima folha, vou colocar um ponto baixo e vou fazer as 10 correntinhas. Vou aqui do outro lado e vou colocar um ponto baixo. A gente vai ter aqui uma folha sendo trabalhada dessa maneira e a outra sendo trabalhada dessa maneira. Uma folha sendo trabalhada dessa maneira e uma folha sendo trabalhada dessa maneira. A gente vai assim intercalando até o fim da nossa carreira, tá ok? Uma folha a gente trabalha dessa forma, colocando as 10 correntinhas atrás, e a outra folha a gente trabalha dessa forma, tá ok? Fazendo aqui esses pontos baixos, entre os pontos baixos 2 correntinhas e na pontinha da folha um ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, tá ok? Eu vou assim, então, fazendo aqui toda a volta. Chegando aqui, a gente vai passar com um ponto baixíssimo para dentro aqui do espaço de 2 correntes. Vamos colocar 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha, vamos pular um espaço aqui de base e no próximo a gente vai colocar um ponto alto, seguido de mais 2 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos novamente. Uma correntinha, pulo um espaço da base e no próximo espaço eu vou colocar novamente um leque de 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos.
Então, a gente ficou aqui com esses 3 leques, sendo aqui o primeiro leque servindo também como canto, tá ok? Nós vamos fazer então aqui um ponto baixo aqui nesse segundo degrau da nossa folha. Vamos fazer aqui 7 correntinhas que vão ficar aqui atrás da nossa folha, novamente. Um ponto baixo aqui do outro lado da folha. E um leque aqui nesse espaço. Uma corrente. Vamos pular um espaço de base e no próximo vamos colocar um leque novamente. Uma corrente, venho aqui nesse espaço de 2 correntes e vou colocar um leque aqui em cima. A gente ficou aqui então com essa primeira parte aqui, essa primeira lateral, da seguinte forma: um leque aqui em cima desse espaço de 2 correntes que a gente tem na pontinha da nossa folha. Uma correntinha e pulo aqui um espaço da base, no próximo espaço eu coloco um leque. Sempre o nosso leque de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um espaço de base novamente, no próximo espaço eu coloco um leque, novamente, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Prendo aqui um ponto baixo, nesse segundo degrauzinho aqui da nossa folha. Preso aqui o ponto baixo, a gente vai fazer 7 correntinhas, que vão ficar aqui atrás da nossa folha, tá ok? Prendo o ponto baixo aqui do outro lado da folha, um leque aqui nesse espaço, uma correntinha, pulo um espaço de base, no próximo espaço eu coloco um leque novamente. Uma correntinha, pulo um espaço de base e no próximo espaço, que vai ser aqui esse espaço de 2 correntinhas na ponta da nossa folha, a gente vai ter um leque novamente. Essa lateral aqui vai ser igual a essa, tá ok? A gente vai repetir isso daqui até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai passar aqui com um ponto baixíssimo para o próximo pontinho de base. Vamos subir 3 correntinhas para servir como primeiro ponto alto e vamos colocar aqui um ponto alto no próximo ponto de base. Vamos colocar aqui no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e um ponto alto em cima de cada ponto de base aqui do leque da carreira anterior, deixando somente o último aqui sem trabalhar. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e vou colocar um ponto alto. Coloco aqui um leque em cima de leque. No espaço aqui de entre um leque e outro, a gente vai colocar um ponto alto. Vou aqui no próximo leque de base e vou colocar leque em cima de leque. Venho aqui nesse espaço aqui, depois do leque de base,
vou colocar um ponto alto e um ponto baixo aqui nesse terceiro degrauzinho aqui da nossa folha. Três correntes e um ponto baixo aqui do outro lado da folha, deixando as correntinhas novamente para o avesso do trabalho. Um ponto alto aqui nesse espaço e leque em cima de leque. Um ponto alto aqui nesse espaço entre um leque e outro da carreira anterior e leque sobre leque novamente. Um ponto alto, e aí a gente já tá chegando aqui, ó, do outro lado. Então, um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo eu vou colocar um ponto alto e dois pontos altos aqui nesse espaço. Duas correntes e dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto de base aqui do nosso leque da carreira anterior, deixando somente o último ponto sem trabalhar. Uma corrente e um ponto alto aqui no próximo espaço aqui de base, e aí a gente continua fazendo aqui toda a nossa carreira dessa forma, tá ok? No canto, a gente vai ter um ponto alto em cima de cada ponto de base em cima do leque, deixando somente o primeiro e o último ponto sem ser trabalhado. Vamos colocar então um ponto alto em cima desses dois pontos altos de base e dois pontos altos aqui dentro do espaço. Duas correntes, dois pontos altos e outros dois pontos altos, sendo um em cada ponto de base desse leque. Uma corrente, ponto alto no espaço, e aí eu vou colocar leque em cima de leque, entre um leque e outro, um ponto alto. Um ponto alto aqui nesse espaço, um ponto baixo aqui nesse degrauzinho aqui da nossa folha, três correntinhas que vão ficar aqui por trás da folha. Um ponto baixo, um ponto alto nesse espaço, leque em cima de leque e entre um leque e outro, um ponto alto. Uma correntinha aqui depois do ponto alto e um ponto alto em cima de cada ponto de base, sempre deixando o primeiro e o último ponto sem trabalhar. Dois pontos altos aqui dentro, duas correntes, dois pontos altos. E termino aqui já dando início à próxima voltinha aqui, a próxima lateral, tá ok? Então eu vou assim a carreira inteira, chegando aqui ao fim da carreira, ponto baixíssimo, e vamos iniciar aqui a próxima carreira, fazendo três correntes para servir como primeiro ponto alto, e um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Dentro aqui do espaço, a gente vai colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E, novamente, um ponto alto em cima de cada ponto de base. Ao todo serão 4 pontos altos.
uma corrente e vamos colocar aqui um ponto alto em cima desse ponto alto de base, mas vai ser um ponto alto em relevo pegando pela frente. Então a gente laça a agulha, entra aqui de frente para trás, puxando aqui esse ponto para frente. E aí sim a gente faz o ponto alto. Leque em cima de leque. Ponto alto em relevo pegando pela frente novamente e leque em cima de leque novamente. Um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima desse ponto alto de base. Duas correntes, venho aqui na pontinha da folha e vou colocar um ponto baixo. Duas correntes e um ponto alto em relevo, pegando pela frente em cima do ponto alto. Leque em cima de leque. Ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto de base e leque sobre leque novamente. Um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima de ponto alto, uma corrente e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. E aí, no caso, a gente tem aqui 4 pontos altos, então a gente vai manter os 4 pontos altos. Aqui no espaço, a gente vai colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Uma corrente e ponto alto em relevo pegando pela frente em cima de ponto alto, já dando início aqui a essa lateral. Tá ok? Então, essa nossa carreira ela vai ficar assim. No canto, a gente vai ter um ponto alto em cima de cada ponto de base, sem deixar nenhum ponto sem ser trabalhado, tá ok? Aqui nesse espaço das 2 correntinhas da carreira anterior, a gente vai ter 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ao todo, então, a gente vai ter aqui 6 pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos, tá ok? Uma correntinha, coloca um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto da carreira anterior. Leque em cima de leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto da carreira anterior. Leque em cima de leque, ponto alto em relevo em cima do ponto alto da carreira anterior. 2 correntes, ponto baixo aqui na pontinha da folha, 2 correntes, ponto alto em relevo pegando aqui em cima do ponto alto da carreira anterior, leque sobre leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto, leque sobre leque, ponto alto em cima de ponto alto e uma correntinha e o canto novamente, 6 pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos. Tá ok? E aí, a gente vai seguindo aqui por essa lateral, que a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez essa parte aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o restante da carreira, tá ok? E você faça aí também. Chegando aqui, a gente vai prender um ponto baixíssimo
e já vai começar a próxima carreira. A partir de agora, a gente sempre vai trabalhar aqui nos cantos um ponto alto em cima de cada ponto alto do nosso leque de base, tá ok? Então, sempre vai iniciar aqui com 3 correntes e trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base aqui no nosso leque. Chegando aqui no espaço, a gente sempre vai colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E voltamos colocando aqui um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui a gente vai ter sempre uma corrente e um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto da carreira anterior. Direto, a gente já vai para o leque seguinte, colocando leque em cima de leque. Um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto de base. E leque sobre leque. Um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto de base. E aqui agora a gente vai colocar um leque aqui em cima desse ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Um ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo da carreira anterior. Leque sobre leque. E a gente vai assim até aqui o outro canto, colocando leque sobre leque, ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto de base, leque sobre leque, ponto alto em cima de ponto alto, e aí sempre em relevo pegando pela frente. E aqui a gente finaliza da mesma forma que a gente fez aqui no primeiro canto. Ponto alto em relevo. E aí aqui, chegando nesse outro canto, a gente vai colocar uma correntinha depois do ponto alto e vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Chegando no espaço, a gente vai trabalhar os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E termina de trabalhar esse canto, colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Uma corrente e um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do próximo ponto alto de base, já passando aqui para a próxima lateral, tá ok? Então, aqui a gente vai ter agora esse esquema, tá ok? O canto vai ser sempre de um ponto alto em cima de cada ponto de base, e dentro do espaço a gente vai ter sempre 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui, quando a gente for trabalhar o ponto alto, a gente vai colocar uma correntinha entre o canto e o ponto alto. A partir daqui a gente faz leque, ponto alto, leque e ponto alto. Aqui a gente colocou um leque em cima aqui do ponto baixo que a gente fez na folha, na carreira anterior.
ponto alto, leque, ponto alto, leque, ponto alto e canto. Lembrando que entre o ponto alto do final e o canto, a gente vai ter aqui uma correntinha, sempre, tá? Nos dois lados e em toda a volta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o restante da carreira e você faça também, tá ok? Seguindo aqui esse mesmo passo a passo, tá bom? Para todas as laterais. Chegando aqui ao final, a gente vai prender um ponto baixíssimo e já vamos começar a próxima carreira. Vamos subir aqui as 3 correntes e vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Chegando aqui no espaço, a gente vai colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Continuamos aqui o nosso canto colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Finalizamos aqui o nosso primeiro canto, a gente vai fazer uma correntinha, vai colocar um ponto alto em cima do ponto alto de base, sempre trabalhando os pontos altos em relevo pela frente. Leque em cima de leque. Ponto alto em cima de ponto alto, sempre em relevo, pegando pela frente. Leque em cima de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Leque em cima de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Leque em cima de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Leque em cima de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E aí a gente já tem aqui o último pontinho dessa lateral. Chegando aqui já no cantinho. Entre esse ponto alto e o canto a gente vai ter uma correntinha. E aí a gente já vai trabalhando aqui um ponto alto em cima de cada ponto de base aqui do nosso canto. Dentro aqui do espaço, a gente tem os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Termina aqui o canto trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base novamente. Entre o canto e o ponto alto, uma correntinha. E ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E aí a gente já vai trabalhando essa lateral também, tá ok? Que vai ser igual a essa que a gente acabou de fazer, tá bom? Então,
eu vou fazer aqui a carreira inteira dessa forma que eu acabei de fazer, tá? A gente vai repetir isso aqui por todas as laterais, tá bom? Até o fim da nossa carreira. Chegando aqui, a gente vai prender um ponto baixíssimo e já vai iniciar a próxima carreira. Sempre início de carreira, 3 correntinhas para servir como primeiro ponto alto. E aí a gente coloca um ponto alto em cima de cada ponto alto de base aqui no nosso canto. Essa carreira aqui eu não vou fazer com vocês, por quê? Porque ela vai ser idêntica a essa carreira que a gente acabou de fazer, que a gente acabou de fechar aqui, tá bom? Ela vai ser ponto alto em cima de ponto alto aqui no canto, chegando no espaço, 2 correntinhas, ou melhor, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Igual ao que a gente vem fazendo aqui. Colocou isso, a gente vai continuar aqui pelo canto, colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Chegando aqui, no final aqui do nosso canto, a gente vai colocar uma correntinha, ponto alto em relevo, pegando pela frente, em cima do ponto alto de base. Leque sobre leque e ponto alto em cima de ponto alto, sempre ponto alto em relevo, pegando pela frente, tá ok? E assim a gente vai a carreira inteira, tá? Fazendo aqui leque sobre leque, ponto alto em cima de ponto alto. Depois aqui do último pontinho alto, uma correntinha. E aí começa a trabalhar aqui o canto. Sempre o nosso canto vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Chegando no espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? E aí termina de trabalhar o canto e já segue para a próxima lateral, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira aqui, e aí, como eu já disse, não vou fazer ela com vocês porque ela vai ser idêntica à carreira anterior, tá bom? Então, não precisa eu fazer agora com vocês, eu já vou trabalhar ela aqui, a gente vai fazer só mais essa carreira, tá? E aí a gente já vai partir pro acabamento da nossa almofada, tá bom? Então eu vou fazer a carreira, façam aí também, seguindo essas instruções, tá bom? E quando eu terminar aqui, eu volto pra gente continuar com o nosso passo a passo. Chegando então aqui ao fim dessa 6ª carreira que eu combinei com vocês, que ia ser igual à carreira anterior. A gente já tem, então, as nossas 6 carreiras de leque, tá ok? E depois dessa 6ª carreira, a gente vai arrematar o fio cru. Então, chegando ao fim da carreira, prende um ponto baixíssimo e arremata o fio. Porque agora a gente vai passar para o fio rosa mesclado, já fazendo aqui o acabamento. Então, com o fio rosa mesclado, a gente vai fazer a laçada inicial e vamos passar aqui por esse leque aqui antes do nosso canto. Vamos passar a laçada inicial e vamos começar com 3 correntes para servir como nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer um picô de 3 correntinhas e ponto baixíssimo em cima do ponto alto, que vai ser essa nossa 3ª correntinha. Então, a gente faz um ponto baixíssimo e continua com um ponto alto e um picô. 3 correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Um ponto alto e um picô e um ponto alto. A gente ficou aqui então com 3 picôs e 4 pontos altos, porque a gente fez os 3 picôs e terminou aqui com um ponto alto. Vamos então fazer 2 correntes e vamos nesse ponto alto de base e vamos colocar um ponto alto em relevo pela frente. 2 correntes, a gente vai pular aqui 3 pontos de base aqui do nosso canto. E no próximo ponto de base, a gente vai colocar o biquinho. Um ponto alto, um picô.
ponto alto, um picô, um ponto alto e um picô. Ficamos já com os 3 picôs, a gente vai colocar agora um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes e vamos pular aqui 3 pontos de base. No próximo ponto, a gente vai colocar um ponto alto em relevo pegando pela frente. Então, a gente laça a agulha, entra de frente para trás e sai na frente de novo, puxando esse ponto aqui para frente. E fazemos então o ponto alto normalmente. 2 correntes, vamos pular aqui agora 4 pontos de base e já vamos fazer aqui o biquinho nesse espaço de 2 correntes do nosso canto. Vamos fazer então um ponto alto e um picô. 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 E um ponto alto. Então, a gente vai ficar aqui no canto com 5 picôs e 6 pontos altos, tá? Finalizando sempre com um ponto alto. 2 correntes, vamos pular novamente 4 pontos de base. E no próximo, a gente vai colocar um ponto alto em relevo, pegando pela frente. 2 correntes. Vamos pular aqui 3 pontos de base e no próximo a gente vai colocar um biquinho. Um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. E um ponto alto. 2 correntes, vamos pular aqui 3 pontinhos de base e colocar um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo de base. 2 correntes, venho aqui dentro do leque e vou colocar o biquinho de 3 picôs. Então, ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô e ponto alto. 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em relevo pegando pela frente, em cima de ponto alto em relevo pegando pela frente. 2 correntes, vou aqui no próximo leque e vou colocar novamente o biquinho de 3 picôs. Vai ser o mesmo biquinho que a gente acabou de fazer aqui. Terminando de fazer o biquinho, 2 correntes, venho aqui no próximo ponto alto em relevo de base e vou colocar um ponto alto em relevo pegando pela frente. 2 correntes e faço o próximo biquinho aqui dentro do próximo leque, tá ok? O mesmo biquinho que a gente vem fazendo, o biquinho de 3 picôs. Finalizando o biquinho, 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto, sempre em relevo pegando pela frente. 2 correntes e já faz o próximo biquinho aqui
em cima do próximo leque. Duas correntes, ponto alto em relevo pegando pela frente, duas correntes e já faz o próximo biquinho. Duas correntes, ponto alto em relevo pegando pela frente, e aí aqui a gente já vai estar no outro cantinho, chegando aqui no outro canto. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse canto, tá ok? Então, ponto alto aqui, duas correntes, vamos pular 3 pontos de base. No próximo, a gente vai colocar um biquinho de 3 picôs. Duas correntes, pulo 3 pontos de base e no próximo eu vou colocar um ponto alto em relevo pegando pela frente, em cima do ponto alto da base aqui do nosso canto. Duas correntes, pulo 4 pontos de base e já entro aqui nesse espaço das duas correntinhas, fazendo um bico de 5 picôs. Terminamos aqui o biquinho com 5 picôs, sempre terminando em ponto alto. Duas correntinhas, vamos pular 4 pontos de base e no próximo ponto a gente vai fazer aqui um ponto alto em relevo pegando pela frente. Duas correntinhas, pulo 3 pontos de base. No próximo eu vou colocar o biquinho de 3 picôs. Duas correntes, vou pular os últimos 3 pontos altos e vou colocar direto um ponto alto em cima do ponto alto de base, sempre ponto alto em relevo pegando pela frente. Duas correntes e já vou fazendo aqui o biquinho no próximo leque de base. E aí a gente já vai estar trabalhando aqui na próxima lateral. Tá ok? Então, a gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa carreira, tá ok? Nos cantos, a gente vai ter aqui um ponto alto em relevo pegando pela frente, em cima do ponto alto de base. Duas correntes, pulo 3 pontos de base e aí eu faço um biquinho de 3 picôs. Duas correntes, pulo 3 pontos de base e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. Duas correntinhas e faço um biquinho de 5 picôs aqui no espaço de duas correntinhas do nosso canto. Duas correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto de base, pulando 4 pontos de base. Ponto alto em relevo pegando pela frente. Duas correntinhas, pulo 3 pontos de base, faço um bico de 3 picôs. Duas correntes, pulo 3 pontos de base e vou trabalhar um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima de ponto alto de base. Aqui nessa lateral, a gente vai ter um biquinho de 3 picôs em cima de cada leque de base. Entre cada biquinho, a gente vai ter duas correntinhas e um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto de base e duas correntinhas em toda essa lateral.
E aí, chegando no outro canto, a gente vai ter a mesma coisa que a gente teve nesse canto aqui, tá ok? Então, eu vou fazer aqui toda a volta, fazendo aqui já o acabamento, tá? Com o nosso rosa mesclado. E aí, chegando ao fim da carreira, a gente já prende um ponto baixíssimo e arremata o fio, tá ok? Eu vou trabalhando aqui então, fazendo toda a volta dessa forma que eu ensinei para vocês. Chegando aqui, a gente prende um ponto baixíssimo e arremata. Corta o fio e arremata. E então aqui agora que a gente já tem essa parte da frente finalizada, inclusive o acabamento, a gente vai aprender agora o fundo da nossa almofada, tá? Eu fiz uma aula à parte, tá? Uma aula separada, ensinando esse fundo, para nossa aula que não ficar muito extensa, tá? E quem já souber fazer fundo de almofada ou quiser fazer de algum outro modelo, não tem problema. Faz aí o fundo e aí se você quiser, já pode montar, inclusive, com a parte da frente, tá? Mas eu vou ensinar o fundo, eu fiz com as cores combinando, então é interessante, se você quiser, pode assistir aí, faz o fundo. E aí eu já vou voltar com ele prontinho aqui para ensinar só a montagem com a parte da frente. Então aqui o fundo da almofada, ele é bem fácil de ser feito, tá? Os pontos são bem simples, mas eu fiz questão de fazer o fundo também bem decorado, tá? A gente tem aqui como se fosse uma florzinha, né? E as laterais aqui terminando com esse detalhe do rosa mesclado. A gente finalizou aqui em cru porque a gente vai utilizar essa carreira para fazer a união, tá? Para fazer a montagem da nossa capa de almofada. Então a gente vai virar aqui pro lado avesso. Vamos pegar aqui a parte da frente e vamos sobrepor. O tamanho vai ficar certinho, tá? E aí eu vou virar aqui o contrário. A gente vai alinhar os 4 cantos da última carreirinha do cru, aqui da parte do fundo, com a última carreirinha do cru da parte da frente, tá? A gente vai fazer a nossa costura de mão com agulha de tapeçaria e o próprio fio cru, o próprio barbante. Eu sempre faço o cálculo de qual vai ser o tamanho utilizado para fazer essa costura, pegando o fio e passando mais ou menos uns 3 centímetros, aproximadamente 2 a 3 centímetros, tá? Fora aqui da almofada. Eu passo, circulo ele, né? Faço aqui toda a volta com o fio. Quando chega aqui, eu deixo mais um pedacinho e corto. E aí eu vou usar esse fio para poder fazer essa costura de mão, tá ok? Lembrando que a gente vai deixar um lado sem prender, tá bom? Então a gente vai começar aqui, vamos prender o nosso fio. E aí a gente já começa a costura de mão. Essa costura de mão, ela vai ser como uma costura normal mesmo, tá? A única diferença é que a gente vai estar utilizando a agulha de tapeçaria e o próprio fio cru, tá? O próprio barbante que a gente utilizou para fazer aqui o nosso trabalho.
Então, a gente vai costurando ponto a ponto. Sempre se preocupando com a firmeza, tá? Porque tem que ficar bem unido para depois não soltar, tá bom? Então, não faça pontos distantes, tá? Faça sempre pontos bem unidos, tá? E, se possível, até passando ponto a ponto mesmo. Também sempre tome cuidado com a parte aqui do ponto alto em relevo pegando pela frente, para você não sobrepor aqui o fio cru e deixar o trabalho feio, tá? Nesse ponto aqui, a gente tem sempre que passar por trás do ponto para não aparecer a costura aqui na frente, dessa forma, tá ok? E aí já passa aqui, ó, pro outro lado. Tá certo? Então, a gente vai costurando assim, pessoal, fazendo toda a volta. Aqui nessa parte da lateral, onde a gente tem aqui os nossos leques, a gente vai perceber que eles vão ficar pra fora, tá? Da costura. Não tem problema, a gente vai costurar aqui, pegando aqui a basezinha deles mesmo, tá bom? Eles vão ficar aqui pra fora, mas não tem problema, não precisa acompanhar o leque, não. Tem que ficar aqui nessa linha mesmo, tá bom? Então, faça toda a costura, fazendo aí toda a volta, lembrando só de deixar esse último lado aqui sem costurar, tá? Sem prender a parte da frente, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui a costura de mão, faça aí também. É bem simples, tá? É como se fosse uma costura normal mesmo, que a gente já tá mais acostumado. Então, aqui eu já terminei de fazer a minha costura de mão. E eu queria só ressaltar para vocês que nos cantinhos a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para deixar essa costura bem forte, tá? Para não desfazer e não abrir a nossa almofada, tá? Então, aqui eu deixei essa parte aqui aberta para a gente poder colocar a nossa almofada. Então, agora a gente vai aprender a parte do fecho, que a gente vai fazer aqui com um botão, tá bom? Então, pegando aí o fio cru novamente, a gente vai então aqui com o fio cru fazer a laçada inicial e vamos fazer 12 correntinhas. Vamos fazer mais 3 correntes para servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Vamos na quinta correntinha a contar da agulha e vamos colocar um ponto alto. Vamos seguir até o fim dessa nossa base de correntinhas, colocando um ponto alto em cima de cada correntinha de base. Chegando aqui no final, a gente vai fazer uma correntinha que vai servir como primeiro ponto baixo, e nesse mesmo ponto alto a gente vai colocar outro ponto baixo. Vamos fazer aqui em cima desse ponto alto, pegando aqui pela lateral, tá? Pegando o ponto alto de lado, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Venho aqui na base do ponto alto e vou colocar 2 pontos baixos. Vou trabalhar agora um ponto baixo em cima de cada pontinho de base.
Chegando aqui no último pontinho, a gente vai colocar novamente 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Um ponto baixo em cada pontinho aqui de base, em cada correntinha aqui na lateral. E aqui 2 pontos baixos nessa outra pontinha. Agora a gente continua colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E chegando aqui no final, a gente vai prender um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Terminando de fazer essa alcinha, a gente vai repetir todo o processo desde o início para a gente poder fazer mais uma pecinha dessa daqui, porque a gente vai precisar de 2 alças para poder fechar a nossa almofada. Então aqui com as 2 alcinhas já prontas, a gente vai aplicar essas alcinhas, mas antes de aplicar as alças, a gente vai colocar os botões. Eu escolhi aqui esse botãozinho, mas você pode colocar outro tipo de botão, tá? Não precisa ser igual a esse. Você pode colocar o de sua preferência, o que você achar aí onde você mora. A gente vai posicionar esse botãozinho da seguinte maneira. Aqui nessa carreirinha do cru, a gente vai contar 1, 2, 3 bloquinhos. No próximo, a gente coloca o nosso botão. Vamos pular aqui 4 bloquinhos e aí no próximo a gente coloca o outro botão, que vai ficar aqui com a mesma distância aqui pro canto, tá? 1, 2, 3 bloquinhos e o botão. 1, 2, 3 bloquinhos e o botão, tá? E entre eles 4 bloquinhos. A gente vai colocar esse botão aqui com o próprio barbante, se for possível, tá? O meu botãozinho, ele tem aqui um buraquinho que foi suficiente para passar o barbante, só que não o barbante assim inteiro. Eu dividi ele em 2 pedaços. Então, 3 fiozinhos para um lado e 3 fiozinhos para o outro. E aí eu consegui passar o barbante dessa forma aqui pelo meu botãozinho. Se você conseguir fazer isso com o seu botão, você pode prender com o próprio barbante. Se você não conseguir fazer isso, não tem problema, tá? Prende o botão com agulha e linha de costura normal mesmo, tá bom? Prendeu o botão, aí a gente vai vir prendendo aqui a nossa alcinha. Eu vou colocar primeiro o botão e aí depois eu volto para ensinar a prender a alcinha, tá? Então aqui eu já apliquei os botões. E aí, com base aqui na posição dos botões, a gente vai aplicar a alcinha. Essa alcinha, ela vai ficar dessa maneira, tá? Então, ela vai ficar aqui assim, ó. Então, a gente vai aplicar com o avesso virado pra gente, tá? Então, a gente vai colocar aqui as 2 alcinhas e vamos aplicar com costura de mão também, tá? Com agulha e linha, ou melhor, barbante, né? O barbante cru e a agulha de tapeçaria, a gente vai fazer uma
costura mesmo, tá? Para prender essas alcinhas aqui. E então aqui, finalizada a aplicação das alças e dos botões, a gente já tem a nossa capinha finalizada. E então, pessoal, finalizada a nossa capa de almofada, a gente vai finalizando também a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de capa de almofada, feita aqui com a nossa flor rosa e com as folhas de roseira. Eu achei que ficou muito legal, tanto aqui essa parte, tá? Quanto também a parte aqui dos pontos e do acabamento. Eu achei que ficou muito legal. A gente também aprendeu aqui essa parte dos botões, né? Que eu achei que deu também um efeito muito legal, muito elegante para nossa capinha de almofada e permite também a gente poder retirar, né, aquela parte de dentro do enchimento mesmo da almofada, tá? Para poder lavar a nossa capinha quando a gente quiser, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu gostei bastante. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se para você ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Então eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Sobre os direitos autorais. Esta peça de crochê é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitida a cópia ou utilização das aulas para a produção de gráficos, passo a passos ou novas videoaulas, sendo autorizado apenas a sua utilização para a confecção das peças ensinadas, somente quando o objetivo for o uso próprio ou a venda das peças ensinadas. Este vídeo é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitido o seu uso, nem o uso dos elementos audiovisuais que o compõem sem os devidos créditos, e em todo caso, sem qualquer alteração ou manipulação da obra. Compreende-se também proibido em qualquer hipótese o seu uso para fins lucrativos de qualquer natureza. É permitido o compartilhamento das videoaulas em blogs, canais e redes sociais, desde que não seja realizada nenhuma alteração de qualquer natureza, devendo em todo caso acompanhar os devidos créditos e o link direto para a nossa página de origem. Observação: apenas o fundo musical Violão não é de nossa autoria, sendo fornecido gratuitamente pelo YouTube e de acordo com ele está livre de direitos autorais. O descumprimento dessas diretrizes significa violação dos direitos autorais e está sujeito às devidas sanções legais nos parâmetros da Lei 9.610 de 98 sobre direitos autorais e do Código Penal Brasileiro, título 3, sobre os crimes contra a propriedade imaterial, capítulo 1 sobre os crimes contra a propriedade intelectual, do artigo 184 ao artigo 186.